Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast História na Amazônia, um espaço pensado para refletirmos, para debatermos sobre pesquisa histórica na Amazônia, ensino de história também na Amazônia. E para continuar essa conversa, nós estamos recebendo aqui o professor José Pinto, nosso convidado de hoje. Ele é graduado em letras e é pós-graduado a nível de especialização em língua portuguesa. E hoje nós vamos estar conversando com o professor sobre a sua mais recente pesquisa vinculada à história de Igarapé-Miri, já que essa primeira série de episódios aqui do nosso podcast, ela está vinculada à história local. E hoje nós vamos estar conversando com o professor e desde já eu queria agradecer ao professor José Pinto pela disponibilidade, né, pela forma com que aceitou o nosso convite. E eu queria deixar o professor aí à vontade para falar inicialmente aí com os nossos ouvintes do nosso podcast. A priori, gostaria de agradecer a oportunidade, né, de ser chamado para participar deste quadro. Certamente será de grande proveito para a construção do conhecimento no que diz respeito à história da Amazônia, como eu pude perceber, né? Precisamente a história local, a nossa história. E a gente está aqui então para contribuir também nesse projeto. Muito bem, o professor José Pinto, ele é escritor. O professor Pinto é membro fundador da Academia Miriense de Letras e ocupa a cadeira de número 10, que tem como patrono Manuel Antônio de Castro, uma figura muito relevante, né, para a história do nosso município. O professor, nesse ano, tem lançado o seu primeiro livro. Na verdade, eu lancei ano passado. No dia 10 de dezembro de 2020. Então, aqui está o primeiro livro do professor José Pinto, A Palavra a Seu Tempo. E nós vamos estar mais à frente falando sobre este livro. Mas o que nos... e aí alguém pode pode se perguntar, né? Já o professor é formado em letras, atua na área de língua portuguesa, o que vincula o professor à ideia da história local de Igarapé-Miri. É que o professor está desenvolvendo uma pesquisa, ou melhor, já concluiu essa pesquisa e recentemente divulgou, né, nas suas redes sociais a publicação de um novo trabalho, de um livro que versará sobre histórias da história de Igarapé-Miri. E aí a minha pergunta, o que motivou, né, um professor, né, da língua portuguesa, da área das letras, a se aventurar nesse caminho tão melindroso que é o caminho da pesquisa histórica? Pois é, né? A ideia é um pouco atípica, vista do olhar de um letrado, né? De alguém que é formado em letras. E a ideia foi de fazer textos não necessariamente acadêmicos, assim, com notas de rodapé e tudo mais, mas tem um certo formato nesse sentido. Mas em se tratando mais de textos em formato de crônicas, textos curtos. E essa obra, então, ela na verdade, ela é, como já disse, constituída de textos curtos, crônicas, e certamente são de fácil entendimento. E elas podem ser muito bem utilizadas, eu acredito, né, em sala de aula com professores, não necessariamente só de história, mas também pode ser utilizados com professores de geografia, quem sabe estudos amazônicos, ou até mesmo de língua portuguesa, como é o meu caso, né? Literatura e arte. E se bem que esse material, né, uma vez nas mãos dos nossos alunos, quem sabe, ele poderá ser inclusive poderosa fonte de informação e aprendizado ao mesmo tempo. Então,
Para mim, certamente é um trabalho audacioso, porque, pelo menos por dois motivos. Primeiro, porque eu não sou filho de Igarapé-Miri. Muitos devem saber que eu sou filho de Cametá, né? Sou cametauara. Não sou da terra do açaí, sou da terra dos notáveis. Porém, moro aqui desde 1986. Vim para cá na minha juventude, a fim de continuar meus estudos, né? E outra questão é que eu não sou historiador, então é algo, como você disse, melindroso pisar em terreno alheio, né? É até perigoso. No entanto, eu entendo que não é somente o historiador que tem uma formação acadêmica, né, que pode ser considerado como tal. De repente eu, enquanto formado em letras, posso também enveredar para esse caminho, como eu fiz nesse caso dessa pesquisa. E eu poderia até mudar aqui a nomenclatura de não me considerar um historiador, não estou inclusive requerendo esse título, mas eu posso dizer que eu estou falando aqui na condição de um pesquisador. E isso me faz lembrar, me remete à memória do saudoso Eládio Correa Lobato, que por sinal é o patrono da nossa academia, a Academia Igarapé-Mirense de Letras, e que certamente contribuiu com o conhecimento que ele buscou através de fontes, de pesquisas, muito a respeito da história de Igarapé-Miri. Ele não tinha formação nem acadêmica. Ele era um historiador leigo, mas eu posso dizer que ele é o maior historiador. Inclusive, neste livro, só abrindo parênteses aqui, eu faço menção e dedicatória à memória dele, como historiador local de Igarapé-Miri. Mas ele não era historiador por formação, mas nem de certa forma por profissão, né? Mas ele foi buscar isso aí através de muitas pesquisas, e as suas obras hoje faz-nos debruçar para buscar mais conhecimento a respeito de Igarapé-Miri. Então, eu não sou igarapé-mirense, sou um forasteiro, sou um filho adotivo, como me considero. Porém, gosto muito de estudar a respeito da história de Igarapé-Miri, e isso certamente eu acredito que vai contribuir muito para essa geração, alunos que estão aí e que precisam conhecer mais a história do nosso povo. A gente sabe que a pesquisa histórica, ela afirma suas bases em fontes. Essas fontes, que ainda há pouco você estava se referindo, são os rastros que o passado deixa na forma de documentos, imagens, jornais, relatos orais ou escritos. E é a partir desses vestígios, né, do passado que nós, como pesquisadores, historiadores, conseguimos recuperar um pouco de uma realidade de uma sociedade historicamente localizada. E aí a minha pergunta que fontes, né, estão embasando o seu trabalho, né, onde o senhor buscou estas informações, né? No episódio que nós estávamos conversando com o professor Marinaldo, nós estávamos exatamente falando da importância das fontes, da importância de uma visão crítica sobre as fontes. E aí eu deixo essa pergunta para nós aqui conversarmos sobre as fontes que o senhor usa para falar sobre histórias da história de Igarapé-Miri. Pois é, né? Antes disso, eu gostaria até de esclarecer um pouco a respeito do título, né? Por que histórias da história de Igarapé-Miri? A ideia é recontar a história de Igarapé-Miri num formato mais dinâmico, através de pequenas crônicas, né? Leves, textos leves. Então seria uma forma de dinamizar a história de Igarapé-Miri. Daí e ser histórias da história. Ou seja, eu estou recontando. E claro, sob o olhar de um letrado. E não necessariamente de um historiador, mas de um letrado pesquisador, podemos dizer assim. Muito bem. E a minha pesquisa, eu debrucei em escritos, principalmente de Eládio Lobato, né? Lobato, 1985, 2004, 2007, também Oliveira, 1899.
e Pinheiro, que é o professor Marinauro Pinheiro, 2020 também, Santos 2015, dentre outros autores que eu pude ancorar teoricamente nesses autores para fundamentar a pesquisa do que trata este pequeno livro, que tem 112 páginas, não é tão longo assim, né? Até no tamanho dele, né, ele não vai cansar ninguém, eu acredito, né? No entanto, o livro não se limita apenas à questão histórica propriamente dita, né? Mas ele também ele tem um cunho, de certa forma, memorialista, em que há assim algumas reminiscências que eu desenvolvo ao longo do livro. Temas, por exemplo, como disputas eleitorais e outros temas do dia a dia, certo? Então, nesses textos eu acabo me colocando ali como se fosse uma testemunha ocular de uma história recente de Guarapemirim. Alguns fatos que ocorreram desde quando eu cheguei aqui em 86 até os dias atuais. Por exemplo, eu tenho um texto lá que, por sinal, está nesse livro, eu achei por bem repetir neste atual. Está no primeiro e coloquei no segundo, que é sobre a polarização da eleição de 2012 entre Pina e Pé de Boto, né? Então eu faço todo o levantamento desde Manuel da Paixão e Silva até chegar nesses dois. A partir do Manuel Paixão e Silva, que tinham apenas dois candidatos que disputou, com Moacir Martins, em 1982, até 2012, com Pina e Pé de Boto, havia mais de um candidato disputando a eleição. Então, não havia uma polarização. Nesta eleição, apenas dois disputaram a eleição. Então, isso, de certa forma, eu digo lá que não é saudável para o processo democrático. Hoje, inclusive, estamos vivendo as vésperas de uma eleição praticamente polarizada, em nível nacional. Tem-se a intenção de se criar uma terceira via, mas parece que não vai vingar. Então, a polarização, de certa forma, ela não é saudável. Então, são textos assim também de cunho político. Por exemplo, da eleição suplementar, também eu tenho um texto. E outros. Então, ele não ficou mais a textos genuinamente históricos, né, debruçados em Eládio, Pinheiro e outros. Mas também alguns textos sob a minha ótica, sob a minha conclusão, a partir também de pesquisas. Que, claro, que eu utilizei esses autores, de certa forma, para embasar toda essa gama de conhecimentos. Sim. É um livro que pelo que o senhor está comentando, é um livro que traz um pouco da memória, é um pouco memorialista, é um pouco literário. Reminiscências, né? Sim, e aí a gente vai estar podendo acompanhar brevemente, né? Do que vai se tratar, do que o livro vai tratar. Eu tive acesso à apresentação do seu livro, que você gentilmente nos enviou. E uma das grandes questões que a gente coloca enquanto historiadores é que a história ela é apenas a pesquisa histórica, a pesquisa escrita por um historiador. Ela é apenas uma versão desse passado que é inacessível para nós, né? E aí a gente, dando uma observada na apresentação do seu livro, você coloca assim, abre aspas, que você pretende contribuir com a verdadeira história de Guarapemirim na tentativa de descortinar aparentes mitos que erroneamente se construíram ao longo da sua formação histórica. Aí uma pergunta de historiador, né? Existiria então uma história verdadeira de Guarapemirim? Se essa história verdadeira de Guarapemirim existisse, né? Quem conta essa verdadeira história? E aí você fala dos mitos que foram, né, se perpassando ao longo da construção histórica do município. E aí são 3 perguntas, né? Que mitos são esses? Primeiro, existiria uma história verdadeira? Segundo, se existe, quem conta?
Terceiro, a respeito dos mitos. Que mitos são esses, né? Hoje, no episódio que estávamos falando com o professor Marinaldo, comentávamos sobre a questão exatamente da desconstrução de alguns discursos perpassados aí pelos nossos memorialistas, e aí fica essas questões para a gente comentar. De certa forma, o professor Marinaldo Pinheiro, ele tem sido uma pessoa, um grande desbravador nesse sentido de descortinar certos mitos ou discrepâncias, como posso assim dizer, né? Eu não vou me deter em todos, porque senão até o leitor não vai ter muito que conhecer. Mas eu quero falar aqui a respeito de usar um exemplo, por exemplo, do texto que está nas páginas 26 a 28. Igreja Matriz de Santana, obra de Lande, embasado do professor Marinaldo, né, primeiro de 2020. Eu mostro ali que a obra projetada pelo arquiteto italiano Antonio Giuseppe Landi não foi construída em Guarapé-Miri. Foi feita a planta. E essa planta é possível que ela fosse destinada, né, com propósito para ser construída a Igreja Matriz Santana. Acontece que, se nós formos comparar a planta, que está inclusive na página deste livro, tá? E a matriz atual, a igreja atual, Matriz Santana, há discrepâncias. Então, criou-se um mito de que a igreja Matriz Santana foi construída por intermédio, né, e baseado numa planta do arquiteto Antônio Landi. A planta existe, inclusive está no livro, como eu falei, mas não reflete a realidade da igreja de Santana. Há mudanças muito grandes. Então, essa igreja ela foi construída em 1740, né, a primeira, que era de madeira, por Sargis Barros, né, e com o decorrer do tempo ela foi ganhando reformas, e o que temos hoje, na verdade, é uma nova igreja, e não necessariamente aquela que foi construída em 1740 por intermédio de Sargis Barros. E ela certamente não é o reflexo da planta de Landi. Então isso, muitos acham, não, se a gente falar, um dia desse eu comentei com um colega meu, isso não, mas foi a planta de Landi. Então essa planta, como eu disse, ela deve ter outro lugar no estado do Pará, é possível. Mas se nós formos observar esta igreja de Santana, ela é uma inspiração de igrejas, por exemplo, das Mercês, em Cametá, São João Batista, Igreja da Sé. Então há traços também, né? Estilo barroco. Mas a planta que diz de ser de Santana não é a mesma que nós temos hoje na questão da realidade da igreja. É outra. Outra questão é em relação à data da fundação de Guarapé-Miri. É 23 de maio, há alguns anos para cá comemora-se 23 de maio. Mas o 23 de maio, na verdade, foi a data da assinatura da lei número 438 do ano de 1896. Mas essa foi apenas a data da assinatura da lei. Mas, segundo estudos, o que deve representar a fundação do município, uma data assim, que possa representar, seria aquela que tem mais a ver com a emancipação política do município. Então, uma data que agrega pelo menos 3 eventos importantes é justamente a data de 26 de julho de 1845, em que representa realmente o marco inicial oficial da emancipação de Guarapé-Miri. Nessa data ocorreram 3 coisas, pelo menos 3 eventos, em uma única comemoração, que foi a criação, a elevação da vila, a criação do município e a posse da primeira Câmara Municipal eleita pelo voto popular. Então são 3 elementos de suma importância na época, em 1845. Então essa data ela tem maior relevância do que a data da mera
da mera assinatura da lei, que foi em 1896. Perceba então que 1845 não é a mais antiga. Eu estou assistindo uma live terça-feira sobre Santarém. Também estava havendo o mesmo caso, mas que bom que foi retificado. Hoje se comemora uma data mais antiga. Então é impressionante como é que 23 de maio de 1896 ela é mais importante em relação a 1845, que é mais antiga. Qual é a mais importante? Certamente a mais antiga. Porque senão Igarapé-Miri vai ficar praticamente mais novo de que Abaetetuba, que Abaetetuba já foi agregado ao município de Igarapé-Miri, de Moju também. Um fato também que questiono muito em relação a Cametá. Cametá, a mesma coisa. A data da fundação de Cametá é 24 de dezembro de 1835. Mas há duas datas mais importantes ainda, que é 1613 e 1617. Porque ela fica em pé de igualdade com as primeiras cidades fundadas na Amazônia, que é o caso de Belém, 1616, Santarém, Vigia de Nazaré. Cametá está nesse rol aí. Mas se formos comemorar só em 1835, ela ainda não tem 400 anos, já estão completando até mais de 400 anos. Então é uma discrepância muito grande. Eu acho que isso aí é preciso se identificar, essas discrepâncias aí. Então eu trabalho também nesse sentido aí. Muito bem. E essa questão aí nós estávamos comentando sobre essas datas aí, né? Uma é a data de elevação da assinatura da lei, né? 1896. 1896 é quando a vila se eleva à cidade. Isso. É a data da assinatura da lei de elevação à cidade. A cidade. 1845 é quando é criado o município. Justamente. Né? A lei de criação do município é de 1800 e a lei é de 1843, só que ela só vai entrar em vigência em 45, isso, né? Porque faltava a cadeia. E toda aquela cerimônia ali, né? Sim. Que é o marco, né? Então é uma questão, vamos dizer, tanto de escolha, mas também da memória. Existe uma série de questões, questões políticas em torno da escolha da melhor data. Uhum. Então é uma questão que nós vamos se debruçar melhor aí. E se formos considerar a questão das 6 Marias, né, concedida a João de Melo Guzmão, aí vai nos remeter o povoamento aqui de 1710, muito antes ainda, 1714, quando ela é realmente concedida a 6 Marias a João de Melo Guzmão. Então pensa essas datas aí. Sim. Né? Se formos levar, né, em consideração isso daí, então Igarapé-Miri tem muito mais tempo de existência. A povoação é muito antiga, né? A povoação é muito antiga. Com certeza. Então são questões que a gente precisa considerar. Hoje a gente comemorou recentemente, a gente está comemorando 23 de maio, não é isso? Isso. Então existe uma onda, assim, do ponto de vista, né, do professor Marinaldo, que levantou essa questão, para que o aniversário, a data a ser comemorada seja 25 de julho. É isso? 26, né? Porque é a data que agrega esses 3 eventos. Sim. E aí a gente prosseguindo aqui na nossa conversa, uma coisa que me chamou a atenção no livro, na apresentação, no livro a gente ainda não teve acesso ainda, foi o fato de você ter escrito o livro em 5 dias, né? A gente demora às vezes anos para escrever um livro, e aí na apresentação do seu livro você diz que você escreveu o livro em 5 dias. E aí eu queria que você passasse essa fórmula para a gente aí. Como é que faz um trabalho em 5 dias? Na verdade, 5 dias seria da maioria dos textos, né? Vamos dizer assim, 70%, né? Da obra, né? Então, pelo menos, como eu digo lá na obra, pelo menos na apresentação,
pelo menos 3 fatores contribuíram, né? O primeiro foi a questão do isolamento social devido à Covid, né? E aí eu tive mais tempo de sobra para poder escrever, né? E isso, claro, que eu tive condições de escrever, produzir bastante, já de posse do material que eu já tinha pesquisado, de certa forma, né? A segunda ainda é contra a primeira, porque eu tive mais tempo para me debruçar em Eládio, em Pinheiro e outros, né? Para poder embasar mais a minha pesquisa. E o terceiro é que nesse período aí, hashtag fica em casa, né? Eu estava, coincidentemente, fazendo a correção ortográfica do livro do professor Marinaldo, lançado recentemente, no dia 23 de maio. Pequeno Caminho da Canoa, historiografia do município de Garapé-Miri. Então, por ser uma obra rica de informações, ela também, de certa forma, me deu um maior embasamento teórico para essa obra minha atual. Então, de modo geral, na totalidade dos textos, realmente foram... Eu até brinco na introdução e remeto à questão de Juscelino Kubitschek, né? 50 anos em 5, né? Aí deu uma acelerada no processo. Então eu tenho que conseguir acelerar, porque eu já tinha um certo embasamento teórico e tempo para escrever. Então eu não perdi tempo e consegui fazer realmente muitos textos. Praticamente 5 dias foi de estar em frente ao notebook e fazendo direto. O resto eu já fui acrescentando, né, no decorrer do... O que demora, o que muitas vezes prolonga o resultado, o produto final de uma pesquisa histórica, por exemplo, produzida por um historiador, é exatamente a questão da busca por fontes, né, fontes primárias, né, documentações da época, testemunhos da época, e depois de ter acesso a essa documentação, o historiador ele pega e analisa aquelas fontes, porque toda fonte ela precisa ser criticada, né? Então, inclusive os trabalhos produzidos por historiadores, eles precisam também, toda fonte, toda leitura a respeito do passado, ela precisa ser criticada, porque a gente encontra nas fontes e nas produções historiográficas uma perspectiva, né? Apenas uma perspectiva de muitas possíveis, né? Então, ao encontrar um documento histórico, o historiador não toma aquele documento histórico como verdadeiro na sua essência. Ele contém elementos de veracidade, ele contém elementos que permitem a gente entender aquele período histórico, mas ele é cheio de intencionalidades, ele é cheio de situações que o pesquisador precisa ter muito cuidado e dedicar tempo para isso. Mas é muito interessante porque o seu livro fica pronto tão rápido, né? E também ele tem uma estrutura diferente, por exemplo, de um livro de um historiador, né? Justamente a questão, o título, né? Eu estou recontando histórias da história, então. Isso. Não seria, na verdade, uma história, né? Mas seria histórias da história. Ou seja, seriam pequenos recortes, né? Isso. Textos curtos, né? Da história de Garapé-Miri. Então, são histórias da história. Aí que atente muito pro título, né? Sim, você não está preocupado em contar a história de Garapé-Miri, né? Mas fazer pequenos recortes isso. Desse quadro maior. E de certa forma contribui com a história de Garapé-Miri, diga-se de passagem verdadeira, né? Porque eu acabo descortinando certos mitos, certas discrepâncias também, né? Debruçados principalmente em professor Marinaldo Pinheiro, né? Que histórias são essas, assim, que você coloca no seu trabalho? Aborda vários temas, né? Eu enumerei aqui alguns que eu trouxe. Eu vou falando aqui por título e as páginas, né? O primeiro aqui nós temos De Fábrica à Cidade, como tudo começou, certo? Aí está na página 15, as páginas 15 e 16. O segundo, Igarapé-Miri, de terra da cachaça à terra do açaí. Eu faço aí
um comparativo aí, né? Passado e presente. E está nas páginas 18 a 20. O segundo, caminho de canoa pequena ou pequeno caminho da canoa? Aí eu faço uma discussão aqui em relação à tradução correta. Qual a tradução correta? O professor Marinaro, inclusive, o livro dele, o segundo livro, fala sobre isso, né? Está na página 21 e 22, nas duas páginas. Outro título. Afinal, que dia é o aniversário de Grapimiri? Página 23 de 4. Que eu vou discutir a questão da verdadeira data da fundação de Grapimiri. Já falamos aqui, né? Outro título. Igreja Matriz Santana, obra de Lande, página 26 de 7. Que já falei aqui há pouco. Canal de Grapimiri, marco histórico do Pará, páginas 30 a 33. A quem pertencia as terras onde está situada a sede do município de Grapimiri, página 35 e 36. O Barão de Grapimiri, que não era daqui, página 38 e 39. Barão de Grapimiri, mas não nasceu aqui, nasceu em Belém. Entendeu? Bem interessante isso, né? Outro. E Grapimiri também foi palco da cabanagem, páginas 42 e 43. Olha a questão histórica. Né? Fazer barulho na terra alheia, páginas 45 e 46. De Levi a Pina, os prefeitos de Grapimiri, de 65 e 71. Então faço aí um retrospecto desde 1930, né? Moisés Levi até a atualidade, até Pina. Eu vou enumerar o professor Marinaldo, que é o responsável de existir esse texto, porque ele me desafiou a fazer essa pesquisa. E eu topei a parada e fiz, né? Um levantamento de todos os prefeitos, desde Moisés Levi, o primeiro prefeito. É bom que se diga que antes havia a nomenclatura intendente, né? Havia intendência, não prefeitura. Então, a partir de 1930, mudou a nomenclatura para prefeito. Então, Moisés Levi foi o primeiro prefeito. E o último é Roberto Pina, o atual. Então, eu enumero um por um, até chegar no último. E lá eu faço algumas considerações, eu vou dizendo o período de cada um, os vices que assumiram e assim por diante. Então, um texto bastante longo. Se eu não estou enganado, é o texto mais longo. Ele vai da página 65 à página 71. É bom lembrar também, abrindo aqui um parêntese, que cada texto tem pelo menos uma imagem, ou duas. Algumas imagens são antigas, tá? Que já foram republicadas, né? Outras não, outras são atualizadas. Aí nós temos imagens que eu agradeço de antemão do acervo histórico miriense, né? Algumas imagens, claro, com os créditos do importante acervo, na pessoa do Railson Wallace. Também a capa do Elton Saracura, que é uma imagem da cidade. E assim outros autores de imagem, né? Da atualidade também. Então o texto ele é ilustrado. Isso também é bom, porque atrai até a meninada, né? Que não vai ler e também tem imagens ali. Não é apenas a leitura, né? Bem interessante. Eu também me preocupei. Então cada página, cada texto, há até 3 imagens a alguns textos, certo? Ainda temos um texto. Em apenas 2 anos, 5 prefeitos na terra do açaí. Acredita, né? 2 anos. Ele conseguiu ter 5 prefeitos em apenas 2 anos. Então eu faço também um texto falando um por um desse período aí conturbado que Grapimiri veio a partir de 2013. Está na página 86 e 88. Outro texto, a inédita e atípica eleição suplementar em Grapimiri. Ele está nesse livro, primeiro, e está aqui. Eu achei por bem repetir, porque tem um cunho histórico, de uma certa forma. Porque isso vai ficar nos anais da história, né? Nunca Grapimiri passou por esse processo eleitoral, e se tratando de eleição suplementar. Mandato tampão, né, como se diz. E Grapimiri passou por isso. Então isso aí é histórico. E é moderno, né? Não sei se alguém já falou sobre isso. Então talvez seja o primeiro a falar isso aí. Inclusive dessa questão dos prefeitos, 5 prefeitos em apenas 2 anos. E Grapimiri só perde no Pará para Marituba, que houve, se não me engano, 7 prefeitos em um período menor ainda. Mas é algo inédito em Grapimiri e no Pará ter tantos prefeitos em tão pouco tempo. Era um troca-troca que não sabia quem era direito o prefeito que estava assumindo. Ele estava à frente do município. Aí tem um dos textos últimos, que é o Rei do Açaí, que é baseado numa pesquisa de IBGE, em que Grapimiri está ali como uma linha de frente, né, na produção do açaí, né, o Rei do Açaí. Então, além desses textos, há outros menos que também não são
que também não são menos importantes, e há sua importância, mas é claro que o tempo aqui não nos permite a enumerá-los, né? O nosso leitor vai ter o prazer de folhear e ir lendo, né? Pelo que o senhor descreveu aí, do ponto de vista dos temas e das páginas, o livro parece ser construído em pequenos textos, né? Em pequenos ensaios. Eles são pequenos. Textos o maior, como eu já disse, talvez seja este aqui, de Levi Apina, os prefeitos de Grapimirim, 65 a 71. Eu creio que é o maior texto. O resto são menores. Eles não são textos cansativos. Eles são textos curtos. Essa ideia de fazer textos acessíveis, né, ao grande público, textos com uma linguagem mais coloquial, é super importante, né, porque muitas vezes os textos historiográficos propriamente ditos, eles são muito densos de informação, técnicos, com termos muito técnicos, e que muitas vezes não atrai o aluno, né, que na verdade eu acredito que a produção histórica, ela um dos seus grandes objetivos é que isso se reverta em conhecimento em conhecimento escolar dentro da sala de aula, que isso se reverta em absorção desse conhecimento histórico por parte dos alunos e que contribui para a sua formação. E isso é muito louvável, né? Quando o autor ele se preocupa em escrever, né, a narrativa histórica, que é o produto, a narrativa, o texto, que é o produto final do trabalho do historiador, do pesquisador, de uma forma que todos consigam ler e entender e que não seja necessariamente cansativo. Outra questão também que eu gostaria de deixar aqui em ênfase é que eu tive uma preocupação também de reuni-los, cada texto, de forma cronológica, né? Olha o primeiro, de fábrica à cidade, como tudo começou. E aqui o final, Rei do Açaí. Nem se falava em açaí, né? Olha aí, né? A cronologia aí acontecendo. Então ele não é muito de digressões, é mais no sentido mais cronológico. Eu tentei primar para essa ação, justamente visando a compreensão do nosso alunado. O meu sonho é que esse livro faça sucesso na escola, que seja de imediato a educação básica, né? De imediato. Ele também servirá para a pesquisa acadêmica, é possível, né? Porque lá também há dados importantes, eu acredito. Mas ele a priori, pensei em fazer para talvez sanar essa lacuna, que como professor do município de Grapimirim, efetivo, eu observo que há muito essa lacuna em relação a conhecimento histórico. Praticamente nós temos Eládio Lobato e agora estão surgindo, né? O professor Marinaldo, eu agora que eu me atrevi a escrever sobre Grapimirim, muito embora não sendo nem filho daqui, mas tenho essa terra como minha segunda pátria, como costumo dizer. Então, essa lacuna é possível que aos poucos vá sanando. Você escreveu um livro também sobre a questão da escravatura, né? Salvo engano. Sim. Então, são contribuições de grande relevância para o aprendizado dessa geração, desses alunos, que muitas vezes têm o conhecimento de outros lugares, mas não conhecem o seu chão, não conhecem a história do seu município. Eu me lembro que quando eu estudei em Cametá, de 1982 a 1984, não, 1979 a 1984, 82, 4 anos, a gente estudava bastante a história do município. Eu sabia praticamente de qual o hino de Cametá. Então parece que se tinha muito interesse em estudar a história do município. E em Cametá se leva muito a sério essa questão de valorizar os seus vultos. Não faz muito tempo que Gerson Pérez morreu, não faz muito tempo que Alberto Moqueibal morreu, não faz muito tempo que aquele músico famoso, não estou lembrando agora o nome dele, México Pijó, não faz muito tempo. Todos eles estão lá na Praça dos Artistas, na Praça dos Notáveis, alguns bustos, o México Pijó sentado com seu sax, a escultura, né, aquele material, né, de bronze. Ou seja, eles valorizam muito os seus personagens.
aqui em Guarapé-Mirim há uma cultura de depreciação, de uma certa forma. Algumas coisas são tiradas. Houve um tempo que havia um monumento aqui na frente da cidade. Não se vê mais. Então algumas coisas vão se perdendo. E não é essa valorização. Eu estranho isso, porque em Cametá a gente vê que é diferente. A gente tem, eu falo enquanto professor de história, quando chega nessa parte de falar um pouco da história local, a gente tem pouco material disponível, né? Pouco material disponível. E aí a gente tem que correr atrás para fazer o próprio material. Mas eu acho que seria extremamente importante que houvesse um interesse, podemos dizer até político, no intuito de reunir pesquisadores, reunir historiadores, professores de história no intuito de fazer um material didático, um material que reunisse ali aspectos importantes da história do município para levar para a sala de aula. Porque as coisas ainda estão muito espalhadas, né? Aí tem um livro do professor Marinaldo que fala sobre recortes da história de Guarapé-Mirim. Tem o meu livro que fala sobre um recorte específico, que é o comércio de escravos, a questão do trabalho escravo na região do Baixo Tocantins. Tem o seu trabalho que reescreve alguns pontos da história do município. Tem o livro do saudoso Eládio Lobato, né? E outros ali memorialistas. Tem o J. Santiago, me parece que tem alguma produção a respeito disso. Então o que acontece? A gente precisa reunir esse material, né, e estruturar isso de uma forma que os professores, né, da zona ribeirinha, que os professores tenham acesso, todos os professores da rede municipal tenham acesso a esse material mais enxuto, mais condensado. E para finalizar aqui a nossa conversa, eu queria perguntar para o senhor qual a previsão de lançamento do livro? A gente está falando aqui desse livro, e aí qual a previsão de lançamento dele? O que o senhor está planejando? Na verdade, a previsão seria 26 de julho, né? Mas por problemas alheios à minha pessoa, não foi possível ele ser publicado. Não será possível. O fato é que ele será lançado ainda este ano, se assim Deus o permitir. Essa é a ideia, né? Que ele seja publicado ainda este ano. Eu não sei direito o mês, né? Ele está praticamente já... A capa já foi ao prelo, falta só o miolo. Muito em breve ele estará sendo publicado. E pronto, né? Mas a publicação, melhor dizendo, pode demorar algum tempo, mas não muito. Mas a verdade, o interesse é que se publique ainda este ano. Esse é o meu desejo. Então, eu acredito que a gente conseguiu abordar os principais pontos aí que vão ser trazidos no seu livro. Eu gostaria de reiterar os nossos agradecimentos pela sua participação aqui, está falando um pouco da sua pesquisa. Ainda há disponibilidade desse primeiro livro aqui? Ainda temos cerca de 17 exemplares ainda. Então, você que deseja adquirir o primeiro livro do professor José Pinto. Esse livro ele é do que trata esse livro? Ele é uma salada, né? Trata em vários temas. A diferença aqui que é mais no cunho histórico. Esse aqui não, é político, religioso, teológico, enfim, reminiscência. Então ele é uma produção assim, bem também assim, pequenos textos também, nesse formato assim de contos, crônicas. Sim. E ele aborda vários temas também. Muito bom. Ele custa R$40 e a gente agradece quem tiver interesse em entrar em contato com a gente. Nós vamos deixar na descrição do vídeo, vamos deixar nas descrições aí das plataformas o contato do professor para quem quiser adquirir o livro. Então, mais uma vez, obrigado você que nos acompanhou até agora nessa conversa, e até uma próxima com mais um podcast História na Amazônia. Até mais.